Queridos, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós. Esta é a segunda semana, é a segunda live, não sabemos até quando, mas enquanto esse tempo for necessário, esse tipo de intervenção, nós vamos seguir em frente, entendendo e compreendendo que Deus administra e zela por sobre todas as coisas. E a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedido ao Senhor é que Ele esteja abençoando a sua vida, a sua casa, de maneira muito especial. Quero inclusive aproveitar para pedir aos irmãos para estarem orando pelo Wagner Cardoso. No domingo passado, na nossa live, de maneira assim, muito graciosa e misericordiosa, eu creio que Deus tocou o coração de muitas pessoas, inclusive do Wagner. Ele é de Raposo. O irmão Gabriel tem dado uma assistência especial a ele. E é muito bacana, é muito legal quando a gente consegue entender os mecanismos de Deus, a maneira como Deus está agindo. Deus, ele, num momento como esse, quando a igreja ela parece atada, amarrada, Deus abre um horizonte tão grande, tão imenso, e você, da sua casa, e eu tenho acompanhado vários pastores fazendo isso, vários líderes fazendo isso, líderes de célula fazendo isso, pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm se convertido, pessoas têm sido tocadas, pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do Senhor. O Wagner é um deles. Se você estiver vendo, ouvindo Wagner, um abraço especial. Continue a sua caminhada espiritual. Você que está aí nos ouvindo, que talvez é um daqueles que já caminhou em uma igreja, ou é um daqueles que ainda não caminha com o Senhor, saiba que a igreja, o templo pode estar fechado, mas a igreja permanece viva, ativa, abençoando, guardando aquilo que Deus tem projetado a nós. Hoje, irmãos, nós vamos ler com os amados o texto de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Esse é mais um texto bíblico que nos faz alçar voo e olharmos além das circunstâncias, sem deixar de ver como estamos, mas buscando crescer mediante aquilo que se apresenta diante de nós. Esse texto é um convite a ver além das circunstâncias da vida. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, porém, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é tão impactante que 3 evangelhos narram esse momento. Marcos, o texto lido, Mateus, capítulo 8, e Lucas, também capítulo 8. Mateus, Marcos e Lucas escrevem sobre esse momento. Um momento que é posterior a vários ensinos que Jesus Cristo havia feito aos seus discípulos. Em momento este que precede a ida de Jesus a Gadara, onde
se encontraria, onde iria se encontrar com o endemoniado. Se fôssemos dar um título a essa reflexão, seria Se Encontrando com as Tempestades da Vida. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para os seus discípulos entrarem no barco e passarem para outra margem, para a região de Gadara, como disse, onde havia um homem possesso. Jesus está para ensinar uma das mais belas lições aos seus discípulos. Tanto Lucas, capítulo 8, quanto Marcos, capítulo 4, chamam Jesus de mestre. Em Lucas, a palavra epistata. Em Marcos, a palavra didáscale. A ideia do mestre é a ideia do ensino. E esse texto é um convite para aprender. É um convite para o ensino. Nesses dias, o quanto estamos aprendendo e até reaprendendo. Aprendendo a viver no contexto em que a nossa sociedade exige para este momento, reaprendendo, por exemplo, a viver em família, reaprendendo, por exemplo, a compartilhar, reaprendendo, por exemplo, a valorizar o ir e o vir, reaprendendo a saudade da comunhão, o valor, por exemplo, da célula e quanto temos tido saudade dos nossos encontros semanais. Se você estiver disposto a aprender, me acompanhe, por favor, ao longo desta reflexão e deste texto. Porém, falemos com Deus nesse instante. Senhor, por favor, abra nossos corações para que venhamos aprender aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite com este texto. Que cada coração, onde quer que esteja, que já acessou, ou aqueles que ainda irão entrar, por favor, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como são as tempestades da vida? Quero apresentar 4 questões a refletir. Primeiro, as tempestades da vida são inesperadas. O Mar da Galileia era famoso por suas tempestades. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, e é cercado de montanhas por 3 lados, de até 300 metros de altura essas montanhas. É interessante que o Monte Hermon, de lá vem ventos gelados, o seu pico é quase sempre coberto por neve ao longo do ano. Algumas vezes os ventos descem com fúria dessa região e sopram com violência. Interessante que há um corredor de montanhas que vem do Hermon, e esse corredor de montanhas ele deságua especificamente no Mar da Galileia, caindo sobre esse mar, caindo por sobre esse lago, provocando terríveis e inesperadas tempestades. As tempestades da vida não mandam e-mail, não mandam zap, não mandam mensagem, não há anúncio no Instagram, as redes sociais não nos informam de maneira antecipada a chegada das tempestades da vida. Elas chegam sem pedir licença, nos surpreendem e nos deixam abalados. É um acidente, é uma enfermidade, é uma crise no casamento, um desemprego, como no nosso caso, uma pandemia. Os discípulos tinham passado o dia ouvindo o Mestre e fazendo aquilo que ele lhe mandava, mas isso não os isentou da tempestade. Eles tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou do mar revolto. É importante esse entendimento. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todos nós, inclusive dos cristãos. Como seguidores de Cristo, devemos estar preparados para as tempestades, pois elas certamente virão. Além de inesperadas, as tempestades da vida podem ser perigosas. Mateus diz, em Mateus 8, verso 24, que o barco era varrido pelas ondas.
Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, o barco enchia d'água, correndo eles, discípulos, perigo de vida. As tempestades da vida nos ameaçam, abalam nossas estruturas. Imaginar que boa parte da Europa seria sacudida em pleno século XXI, sem estrutura para acolher seus moradores e disponibilizar recursos para a saúde. Imaginar que estaríamos em isolamento para tentar remediar os efeitos de um vírus que teve sua origem do outro lado do mundo. A intensidade de algumas tempestades nos colocam literalmente no chão e por vezes levaremos anos para reconstruir aquilo que foi dizimado. É um casamento edificado com abnegação e amor, que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho que transforma a vida em um pesadelo. É uma doença incurável que abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio que deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade de anos que naufraga pela tempestade da traição. Enfim, creio que todos já passaram por alguma tempestade da vida e sabem do que estou falando. Além de inesperada e perigosa, as tempestades da vida não são administráveis. Elas têm a capacidade de nos mostrar o quanto somos pequenos e frágeis. Elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas eles não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram buscar ajuda. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Nós, por vezes, temos dificuldades para perceber que não daremos contas de certas lutas e teremos que buscar ajuda. Para alguns é muito difícil pedir. Para alguns é muito difícil reconhecer a sua própria limitação. Para alguns é muito difícil ouvir algo que não queira, ouvir que estava errado, ouvir que não era esse o caminho. Porém, entendam, é uma questão de sobrevivência de si e daqueles que estão conosco. Além de inesperadas, perigosas e não administráveis, as tempestades da vida são espantosas. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram, como poderíamos dizer, pescadores profissionais e conheciam cada palmo, cada centímetro daquele lago. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Mas agora eles estavam em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes, as tempestades mais duras que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas vêm daquilo que era comum, em casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, coisas que fazemos no dia a dia e de repente mudam. As coisas simples em nossa vida por vezes ficam de cabeça para baixo. É o filho que cresce e não quer mais ouvir ou até partilhar com você suas crises, ou ainda o filho obediente que endurece o coração e transforma-se numa pessoa agressiva, reverente, dissimulada e insolente com os pais.
É o pai, é o marido que sai de casa, é o cônjuge fiel por tantos anos que de repente se transforma numa pessoa amarga, agressiva e abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. O local de trabalho, antes tranquilo, muda de uma hora para outra e se transformando em um local agressivo. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que enfrentamos vêm daqueles lugares onde sentíamos-nos mais seguros. Em meio a essas realidades das tempestades da vida, 2 detalhes são fundamentais à nossa reflexão nesta noite. O primeiro, havia para aqueles discípulos uma direção dada por Jesus. No verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eles entraram no barco e estavam enfrentando aquela tempestade. Eles obedeceram ao Senhor. A obediência a Deus não nos isenta de enfrentarmos as lutas, mas com Jesus vamos atravessar, ou seja, vamos passar, vamos chegar a outra margem. Talvez hoje você esteja sofrendo algum tipo de dificuldade, por exemplo, por ser honesto, por ser correto, por ser fiel. Há momentos que sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. Seremos perseguidos muitas vezes por andarmos na luz. Nesse mundo, o errado parece certo, o certo parece errado. E aqueles que querem ser éticos e corretos, muitas vezes serão e são perseguidos. Há uma direção a nós. Confie. Há uma direção dada por Jesus a nós. Confie. Seja perseverante. Permaneça. Não esmoreça. Não desanime. Há um segundo detalhe precioso também para o entendimento desse texto. Havia a presença de Jesus. Ele estava ali. Os versos 35 e 36 do texto, é impressionante o fato, pois ele apresenta Jesus estava na polpa. Jesus estava naquele lugar. O fato de estar ali não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Um cristão que anda com Jesus pode e muitas vezes enfrenta terríveis dificuldades. Naquele mar, a lição era prática, não era teoria. Jesus sabia da tempestade. Ela estava na agenda de Deus, na agenda de Jesus para aquele dia, para aquela noite. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Por vezes, temos a sensação de Jesus estar dormindo diante as lutas em nossa vida. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade e aos olhos deles nada a fazer. Na hora do maior aperto dos discípulos, Cristo dormia. Às vezes, temos a mesma sensação de que Deus está dormindo. Entendam o Salmo 121. Fala sobre o sono de Deus, ou melhor, da ausência. Aquele que não cochila nem dorme. Às vezes, parece não estar atento aos dramas da nossa vida. E isso gera uma grande angústia em nossa alma. Mas Ele, o Senhor, não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele sabe de tudo. Jesus está vivo. Isso muda tudo para mim e para você. No texto, há 3 perguntas. Perguntas especiais
que nos confrontam, que nos desafiam. Grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. A primeira, verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Há uma questão existencial aqui. Há uma questão de vida e morte. Há uma questão de finitude de existência. E tudo que vai contra a nossa sobrevivência cria um grande abismo em nós. Uma notificação de doença, um perigo de acidente, a possibilidade de perder alguém. Isso mexe com a gente. E como mexeu com eles, eles estavam com medo. A tempestade provoca medo, porque ela é maior que nós, porque não temos o controle sobre ela. E tudo que nós perdemos o controle assusta a gente ainda mais. A fúria do mar parecia sepultar a esperança daqueles homens. É uma pergunta em meio à crise. Mestre, não te importa que pereçamos? Quando Mateus registra, ele escreve assim: Senhor, salva-nos, perecemos. Lucas narra da seguinte maneira: Mestre, estamos perecendo. Marcos pergunta: não te importa? Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Não te importa? Às vezes, irmãos, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossas ansiedades aos seus pés e descansar na sua providência. Ele estava ali. Jesus estava ali. Eles vão a Jesus por desespero, sim, com medo, sim, mas de alguma forma crendo que ele poderia fazer algo. Quantas vezes nessas horas também voltamos para Deus em forte clamor, na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor, crendo que quando as coisas fogem ao nosso controle, continuam ainda sob o total controle de Deus, e nesse caso, sob o total controle de Jesus. Mas o que eles apresentam ali é uma fé frágil. O pânico, o desespero são maiores. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Por vezes, queridos, a nossa maior tempestade não é aqui fora, mas aqui dentro. Aqui dentro. Não é o que está acontecendo, mas é como estamos vivendo o que está acontecendo. Naquele instante ainda não tinham certeza de que Cristo tinha condições para cuidar deles. Mesmo Jesus já tendo provado para eles o quanto se importava com eles. O fato de Jesus estar ali é a maior prova do quanto ele se importa. O fato de Jesus estar entre nós é a maior prova que ele se importa. Apesar de nós, ele se importa conosco. Jesus sabia da tempestade e ele descansava na vontade do Pai. Não era um sono de desleixo ou de não se importar, mas era um sono de tranquilidade, em que Deus, o seu Pai, iria administrar todas as coisas a seu tempo. Ele escolheu estar ali com os seus discípulos, como tem escolhido estar conosco, com você, comigo, com cada um de nós. A segunda pergunta, no verso 40, é a seguinte: por que sois tão tímidos? Como que ainda não tendes fé? Perceba como fé é um assunto importante aqui, pois a fé é o princípio fundamental para que a palavra do Senhor tenha guarida e efeito no nosso coração, na nossa vida. A fé é um fundamento básico na vida com Deus, na vida em Deus. Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé.
Onde o medo cresce, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus vem estar no controle, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar. Enchemos nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas que estão nas mãos de Deus, nós não temos acesso a elas. E como Ele então vai lidar com isso? Ao acreditar que estavam abandonados, como é difícil crer, ter fé, quando você se percebe sozinho e sem condições para administrar o que está acontecendo. O desafio deles era ter fé e não medo. Quando perdemos o controle, podemos entregar tudo a Deus ou iremos nos desesperar. Jesus disse, verso 35, passemos a outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. No Salmos 89, versículo 9, o salmista escreve o seguinte: Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Ele estava presente. Davi disse ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Salmo 23, versículo 4, porque tu estás comigo. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. A presença de Deus nas tempestades é o nosso porto seguro. Os discípulos se entregaram ao medo porque ainda não entendiam o que significava Jesus estar com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não poderia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos temer as tempestades. A terceira pergunta, no verso 41. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma questão cristológica, ou seja, quem é esse homem? Quem é esse? Quem ele é? É o Jesus, o Salvador, é Deus, o Todo-Poderoso. A terceira pergunta foi feita novamente pelos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades, as lutas, as dificuldades são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. São momentos de grande manifestação do poder de Deus. Aprendemos mais na tempestade do que em tempos de bonança. Na cinza da tempestade, no sacudir do barco, na força das ondas, que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Os discípulos estavam com medo da tempestade. Agora estão cheios de temor diante da majestade de Jesus. Agora não é o medo covarde, mas o temor reverente. Seu medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo. Eles não sabem quem é Jesus. Quando passa o medo da tempestade e da morte, eles são acometidos por outro tipo de temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram a ter uma fé real e experimental e não uma fé de segunda mão. O mestre que ensinou através de parábolas e através da tempestade. O mestre que veio estabelecer o reino de Deus. O mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida. Ele é o Criador, sustentador, o interventor da natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando ele fala, todo o universo se curva diante da sua autoridade. Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. A pergunta foi, quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. A intervenção soberana de Jesus, às vezes, acontece quando todos os recursos humanos acabam. Nossa extremidade, nossos limites é a oportunidade de Deus. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As grandes lições são aprendidas em meio às tempestades. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, e eles se acalmaram como uma criança que se aquieta diante da ordem e autoridade do seu Pai. Mateus diz que os discípulos se maravilharam. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes, eles tinham medo da natureza. Agora, eles temem o Criador da natureza. Antes, estavam eles amedrontados pelo vento. Agora, estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Agora, eles estão confiantes de quem é Jesus. A quem ou que você teme? As circunstâncias ou o Senhor que está acima das circunstâncias? Queridos, não haverá arco-íris sem tempestade. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Porém, às vezes, é das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de Jesus para treinamento dos seus discípulos. Não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas temos agora a tempestade adormecida aos pés do Senhor que dera a ordem. Jesus dormiu na tempestade, como dissemos, porque estava seguro na vontade do Pai. Ele sabia quem era o seu Pai. Você conhece de verdade quem é o seu Deus? Saiba que sempre há mais por conhecer dele. E em meio às tempestades da vida, ele deseja se revelar a você como aquele que tem todo o poder, seja para acalmar a tempestade ou para acalmar o teu coração e fortalecer a tua fé até a tempestade passar. Ao viver a experiência com Jesus, os discípulos descobriram quem Ele é. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo. Não precisamos temer. Para Ele não há causa perdida, porque Ele é o Deus dos impossíveis. E eu creio, apesar de toda e qualquer circunstância, Ele permanece no controle. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente. E que essa palavra, através da instrumentação do Espírito Santo de Deus, alcance o seu coração, alcance a sua vida, alcance você, aonde quer que você esteja. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero pedir a Deus que Ele venha abençoá-lo. Eu não sei o contexto real da sua vida nesse instante. Eu não sei o que está passando, eu não sei o que está vivendo, eu não sei como está o seu dia a dia, eu não sei como está a sua trajetória, eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus está acima de todas as coisas. E isso é o que mais importa nesse momento. Falemos com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, Pai, só Tu sabes, Senhor Deus, como está cada coração, cada vida que nos ouve nesse momento, ou aqueles que ainda ouvirão esta palavra em qualquer momento. Por favor, Senhor, venha abençoar, venha guardar, venha fortalecer.
E que em nome de Jesus, se não forem as tempestades acalmadas pela sua mão, que nossos corações sejam tranquilizados para passarmos ao longo da tempestade, mas que em todas as coisas e sobre todas elas haja a convicção em nosso coração que Tu estás conosco, que o Senhor continua tendo controle sobre todas as coisas, que tudo está em Suas mãos. E que em nome de Jesus, os Seus filhos reconheçam a Sua voz, se aquietem, se acalmem no Senhor e saibam que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus continue tratando, cuidando do seu coração, da sua vida, em todo o tempo, em todo instante. Que Deus vos abençoe. Estamos com saudade. Não sabemos quando, em que momento estaremos coletivamente no templo mais uma vez. Mas o que sabemos é que o Senhor continua cuidando de nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Se Papai do Céu nos permitir. Um abraço. Deus abençoe.